Deus em eterno seja glorificado. Eu gostaria de tratar um assunto aqui, irmãos, um pouco delicado, porém é necessário. Antes gostaria de saudar a todos com a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e que o eterno Deus reine entre nós. Amém. Irmãos, nós que vivemos neste mundo atualmente sabemos que existem leis. Cada país é regido por um poder executivo, às vezes outros é por parlamentares, e cada país tem o seu regime governamental. E nós devemos respeitar as leis do país até o momento em que estas leis não venham infringir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é soberana sobre todas e qualquer instituições ou leis. A palavra de Deus é acima de todas as coisas, certo, irmãos? Não existe nada que possa ser acima da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina a respeitarmos as leis quando elas são para o bem e que estão em conformidade com aquilo que nós também, dentro do nosso conhecimento espiritual, dentro do nosso conhecimento material, entendemos que aquilo está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus deixou, certo, irmãos? Nos deixou ensinado, aquilo que o Eterno nos deixou ensinado. Então nós respeitamos as leis. Somos um povo que devemos sim respeitar as leis. Não devemos respeitar aquilo que vem contradizer a palavra de Deus. Temos que ser sinceros. Aquilo não é de acordo, não está escrito, não está de acordo. Essa lei não confere com a minha fé, com a minha crença. E até mesmo na nossa Constituição aqui, vamos dizer aqui do Brasil, nós temos liberdade de expressão, dando para nós o direito de falarmos e de aceitarmos ou não alguma coisa quando nos é imposto, quando nos é requerido. Isso é liberdade. Há direito de ir e vir também. Isso não só aqui no Brasil, mas em países democráticos nós sabemos que também é assim. Até mesmo em Portugal, onde moro, também funciona desta maneira. As leis, elas nos dão liberdade de culto e etc. Há países que não têm liberdade de culto. Como que um cristão que vive num país que não pode cultuar ao seu Deus, ao Deus único, ele vai cumprir essa lei? Ele vai descumprir a lei porque ele vai continuar adorando a Deus se realmente ele é cristão. Nós estamos falando nesse aspecto, estamos falando no aspecto daquele lugar, daquele país, daquela nação, que as suas leis estão de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Graças a Deus aqui no Brasil, muitas leis que nós conhecemos estão, não estou dizendo todas, que estão gerando outras leis que muitas das vezes quer tirar a nossa liberdade de ir e vir. E a liberdade, ela tem um valor muito grande, irmão. Aquele que tem liberdade, ele tem que valorizar a liberdade que tem, porque essa lhe foi outorgada primeiramente por Jesus Cristo lá na cruz, quando nos libertou do pecado e do mal. E o direito de defesa, e o direito de ser também defendido, e o direito até mesmo, todo direito que está dentro da nossa Constituição e dentro da palavra de Deus, nós podemos sim fazer parte dessa lei, porque temos sim o direito de opinar, o sim ou não, faz parte da nossa liberdade. Não sou advogado, mas é o que eu entendo, pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, alguém pode até me corrigir, e com toda a humildade, já estou aqui pedindo perdão. Não sou humilde, não me acho humilde, mas humildemente peço perdão, irmão. Paulo, irmão, censurou o litígio entre os irmãos. No capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo disse
ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos? Eu quero dizer que os que estão sentados nas cadeiras de magistrados são injustos. Isso foi Paulo que falou naquela época, entende, irmãos? Porque ele conhecia os que estavam lá naquela época. Quero deixar claro isso para não ofender nenhum magistrado, ok, irmãos? Tem magistrados, são pessoas muito boas que procuram com todas as suas forças cumprir a lei de acordo com aquilo que lhes foi determinado. Mas aqui estou falando de Paulo em um outro tempo, numa outra geração ou numa outra época cultural, certo, irmãos? E ele dizia: levar os irmãos a juízo e não perante aos santos. Quando ele falava santo aqui, irmão, ele queria referir aos irmãos que estavam unidos em Cristo. Nós sabemos que hoje, irmãos, é complicado nós dizermos que aquele irmão é um santo, porque todos nós somos sujeitos a pecados. Mas Paulo, ali era Paulo, e ele sabia com quem e qual era o público que ele estava falando. Certo, irmãos? Mas ele disse aqui: não sabeis que vós hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havendo de julgar os anjos, que havemos de julgar os anjos? Está falando com a igreja. Isso já não se fala de algo fora da igreja, de um juízo trabalhista, de um juízo contra alguma empresa que te logrou ou que te cobrou um valor que você não deveria pagar, te cobrou a mais ou te enganou em um negócio. Aqui está falando com a igreja, com um grupo de pessoas que se reuniam e que muitas das vezes entre eles haviam questões. Vamos entender bem isso, irmão, certo? Então, entre aquele grupo existiam pessoas, irmãos, que faziam também coisas que não eram certas. Então, para que não fosse levado aos magistrados, eles tratavam entre eles mesmos e procuravam de uma forma assim muito cautelosa colocar as coisas no lugar. Era isso que Paulo queria dizer. Mas chegou um versículo aqui, irmãos, que Paulo, no versículo no versículo 7, está escrito assim: na verdade é já realmente uma falta. Versículo 7. Na verdade é já realmente uma falta entre vós, tendes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis? Quer dizer, se eu estou tendo alguém que está me atacando, por que eu não sofro aquilo? Se o Senhor Jesus sofreu. Não, eu vou pôr na justiça, não quero sofrer isso. Né, irmão? Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Somente até aqui, irmãos. Prestamos atenção. Esse assunto de irmão, hoje, se tornou, irmãos, nessa época que nós vivemos, na atualidade, algo muito complicado. Muitos se dizem irmãos para enganar os outros. Muitos se dizem irmãos e depois fazem os negócios errados, propositalmente, achando que o irmão, porque é irmão, vai deixar assim mesmo. E a condição de levar aquele irmão a um presbítero, a um líder religioso, também muitas das vezes é algo muito difícil, porque vocês querem ver uma coisa, às vezes aquele líder religioso, ele tem uma certa amizade por aquele que cometeu a infração contra o outro. Então ele vai apoiar o infrator e vai condenar inocentemente, condenar o inocente. Melhor, estou corrigindo a palavra, condenar o que não deveria ser condenado.
Isso é uma corrupção eclesiástica. É uma corrupção dentro da lei da igreja. E acontece muito. Porque aquele é meu amigo, o amigo do fulano, do Bertrano, do grande, daquele que se acha grande. E muitas das vezes ele vai, e quando vai ser julgada aquela causa, ele dá, para começar, ele não vai julgar uma causa, e de julgar, mas esse seria a palavra correta, porque ele não é juiz, quem pode julgar é o juiz. Mas na tradução aqui de João Ferreira, de julgar. Mas seria a palavra mais, que cabia mais aqui, é analisar, aconselhar, para que haja uma unidade, para que haja um perdão, para aquele que deve, para o outro pague sem nenhuma pressão. Entendeu, irmãos? Porque assim o Senhor Jesus nos ensinou. Isso entre os irmãos. Agora imagine uma instituição formada, porque o Senhor Jesus Cristo não formou nenhuma instituição. O Senhor Jesus Cristo ensinou o amor, a humildade, a temperança, a submissão e também a ousadia de enfrentar o inimigo. Não é porque é cristão que vai ficar submisso aos ataques do adversário. Muito pelo contrário, ele tem o direito de defesa. Mas quando vemos uma instituição forte, no sentido financeiro e grande, combatendo alguém porque falou uma verdade a respeito da sua liderança, qual seria a posição desta instituição, se realmente ela se diz ser detentora da salvação? Ela deveria fazer da seguinte forma: chamar um dos seus presbíteros, um dos seus líderes religiosos e procurar entrar em contato com aquele a qual falou aquilo e conversar e entrar em um acordo, ver o que está errado, o que está certo. Pode até, irmãos, não se chegar a acordo nenhum. Pode até ela continuar fazendo as mesmas coisas, porque não? Nós não podemos dizer que ela é obrigada a fazer aquilo que nós queremos, porque se há liberdade de expressão, ela também tem. Porém, irmãos, não é assim que acontece. Muitas das vezes, quando se fala, logo, irmão, se é repelido de uma maneira até brusca. Quando se recebe uma intimação na sua casa, um boletim de ocorrência ou uma intimação pedindo para aquele irmão que muitas das vezes fez o vídeo ou falou alguma coisa, comparecer a uma delegacia para prestar esclarecimentos daquilo que ele falou, que muitas das vezes, irmão, não fere a Constituição do nosso país, porque ele apenas se expressou. Dentro de uma expressão, ele tem liberdade, porque a Constituição daquele país lhe dá essa liberdade. Então, como uma igreja entre aspas, porque igreja somos nós, uma instituição, pode quebrar este vínculo espiritual que Paulo falou? Ela mesma está errando, porque Paulo falou aqui no versículo 7. No versículo 7 nós vamos ler aqui: Por que não sofreis um contra os outros? Ou melhor, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis? Está sendo injustiçado? Sofre. O Senhor Jesus foi injustiçado. Presta bem atenção. Por que não sofreis antes o dano? Você tem que ir lá para penalizar o irmão. Agora eu pergunto, isto é um ato cristão? Foi isso que você leu? Ou você então está deixando de crer nas Sagradas Escrituras, naquela que você mesmo prega, para poder usar aquilo que você pode usar, porque ele é permitido, mas que você não deveria usar, porque a palavra de Deus lhe dá uma demonstração espiritual de que você deveria sofrer o dano.
É logicamente que aquele que recebe aquela acusação ou aquele processo, logicamente que aí ele vai ter que se defender. Ele vai ter que usar a justiça da terra como defesa. Por quê? Porque está sendo atribuído a ele um crime fora do conceito eclesiástico. E ele precisa então usar a lei da terra, que não lhe é vedada, porque é permitido que ele faça. Porque está escrito também na palavra de Deus, se os irmãos forem observar, no livro aos Romanos, no capítulo 13. Certo, irmãos? A submissão à autoridade. Então, se a autoridade, está escrito assim, por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Capítulo 13 de aos Romanos, versículo 2 em diante. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Então o irmão que se viu atacado juridicamente, logicamente que ele vai procurar a sua defesa. Aí passou, irmãos. Aí deixa de ser espiritual. Aquela denominação deixa a espiritualidade e passa para uma agressividade que lhe é permitida, porque ela pode sim abrir um processo contra quem ela quiser, porque ela está dentro de uma nação que lhe dá essa liberdade, de acordo com a Constituição. Mas pela palavra de Deus há uma outra forma de interpretação. Ela tem que procurar sofrer o dano e resistir, para demonstrar que ela é de Cristo. Porque senão, irmãos, uma coisa é você ser atacado individualmente. Outra coisa é uma instituição que se determina ou que se autoproclama graça de Deus, e essa denominação querer colocar todo mundo na justiça. Então ela não é graça de Deus. Não foi e nunca será. Porque se fosse assim, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele estava sendo julgado lá por Pilatos ou pelos aquele sumo sacerdote, ele poderia recorrer ao Pai, e o Pai lhe mandaria uma legião de anjos e livraria ele. Porém, ele sofreu o dano. E o que está acontecendo hoje, irmãos, dentro das denominações? Imagine uma denominação centenária levantar uma questão contra uma pessoa, irmãos, que é simples, apenas porque tem as suas ideias. Deixe ele falar as suas ideias. É diferente do que você atacar a mim, que eu sou uma pessoa física, eu sou uma pessoa única, não tem outro irmão Raul por aí. Eu sim teria o direito de poder me defender perante a pressão psicológica que eu passei. Passei pressões psicológicas, falaram mal da minha pessoa, falaram coisas que não existiam. Fui aconselhado por um magistrado, por um advogado, para que eu entrasse com uma ação jurídica juntamente com as documentações que eu tinha. Documentações estas que não foram feitas por uma pessoa qualquer, mas por um renomado psiquiatra que me dava um laudo médico e ainda se ofereceu, esse determinado doutor se ofereceu para ser testemunha, porque ele estava tratando da minha pessoa quando eu passei por um processo psicológico muito difícil, o qual me deixou sequelas até hoje. Não sequelas mentais, graças a Deus estou bem da minha mente, mas sequelas emocionais. Eu tenho depressão e dependo de medicações. Sei que um dia Deus pode me libertar, mas eu não tenho nada contra nenhum tipo de instituição. Tanto é que eu fui aconselhado, como já disse, para colocar essa instituição na justiça. Mas de acordo com o que eu li aqui,
mesmo eu não sendo uma representante de uma coletividade, ou vamos dizer assim, líder de uma presidente, vamos dizer assim, de uma denominação, eu poderia usar este tipo de lei. Por que não? Eu era uma pessoa normal dentro da minha nação, cidadão brasileiro e agora também cidadão europeu, e principalmente cidadão dos céus, poderia pegar os documentos que tenho até hoje guardado e entrar com uma ação jurídica. Porém, não foi isso que eu fiz. Por que não fiz? Porque eu não quis, não senti. Agora vocês que são grandes, acham que são grandes, vão contra canais do YouTube que são pequenos e fazem essas coisas. Isso é uma vergonha. Isso demonstra que vocês, ao invés de estarem amadurecendo para a vida eterna, estão saindo fora cada vez mais daquilo que está escrito. Por que não ignoram, ao invés de demonstrar temor diante de uma situação falada que é verídica, e vocês sabem que é? Aí sofre lá o irmão, sofre vocês, e ainda correm o risco de perder, ficarem envergonhados, demonstrando que vocês não confiam mais naquilo que vocês mesmos pregavam, que era para entregar na mão de Deus. Então dá uma demonstração clara de fragilidade espiritual. Eu não estou aqui para atacar nenhuma denominação. E também dizer para vocês, irmãos, se vocês têm causas na justiça para resolver, usem a justiça. Ah, mas lá me falaram que era para me entregar na mão de Deus. Irmão, Deus já deixou a justiça. Tem coisas que você não precisa esperar. Você vai lá e usa a justiça. Está escrito. Por que esses que te pregaram para você entregar na mão de Deus também não entregam as causas deles nas mãos de Deus? Só você? Aí você fica esperando, não cumpre, você perde a tua causa e eles não estão preocupados com isso. Então tenhamos cuidado com certas doutrinas e esse esclarecimento, irmãos, sirva para todos. Se há justiça, usemo-la. E a igreja deve se retratar e deve se ater à justiça da palavra e não usar a justiça da terra para um membro que muitas das vezes, que nem é membro porque não é registrado, muitas das vezes, por dizer a verdade, leva uma punição que não deve levar. Toda honra e glória seja dado a Deus. E que o Senhor abençoe todos os magistrados, juristas, advogados do Brasil e do mundo. E que todas as instituições jurídicas, que Deus possa abençoar, porque uma coisa nós queremos, irmãos, é o bem de todos os que governam. Independente, irmãos, de qualquer coisa. Somos ensinados a orar por todos os homens. Toda honra e glória seja dado a Deus e que o Eterno reine entre nós. Amém e amém.